Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e estamos aqui no espaço X da questão para ter um papo informal e informativo a respeito do universo dos Filhos do Átomo. Após o sucesso, entre aspas, eis que a 20th Century Fox produz a sequência do filme dos X-Men, X-Men 2. E vamos aos fatos. Inicia com um noturno, isso mesmo, Kurt Wagner, invadindo literalmente a Casa Branca, passando por toda a intransponível segurança do local, até finalmente chegar ao presidente. A sequência mostra como funciona seu teletransporte, sua agilidade e o domínio de suas habilidades acrobáticas. Impecável! Pensei, isso vai ser bom. Wolverine, troca a cena, em busca de respostas do seu passado. Ok. Onde ele estava? Não faço a menor ideia. Mas tudo bem, está em busca de respostas do passado dele. Beleza? Troca a cena. A senhora Jean Grey e o jovem Scott Summers ainda tentando convencer a gente de que a relação deles tem alguma liga, algum brilho, né? Que existe, o casal existe ali, né? Só que de forma alguma, não tem não. A cena muda novamente para uma excursão dos alunos da Escola Xavier a um museu de história natural. O jovem aluno Piro, pirando ao fazer uso de seus poderes mutantes em público. Enquanto isso, Bob Drake inicia um romance com a vampira, em uma época em que ele ainda era hétero. Agora eu vou falar um pouco para vocês a respeito daquelas centenas de crianças que estão na Escola Xavier. Aí vocês falam para mim, nossa Marcelo, mas você implica muito com as coisas, que lá não é uma escola. Que fique claro para vocês que desde sua criação original, os mutantes de fato, começaram a aparecer em quantidade por todo mundo, certo? Mas não em profusão. Para que eu não me alongue muito, né? Para não me alongar muito nessa parte aí, e não perder o foco da história, posso afirmar para vocês que o objetivo principal da criação da Escola de Jovens Superdotados era criar e treinar guerreiros. E por esse motivo que todo local era muito sigiloso e perigoso, tá? E foi por esse motivo também que a Mansão Xavier foi destruída várias vezes. Várias vezes. Para quem lê muitos X-Men sabe disso daí, né? E é por esse motivo que ela não poderia estar cheia de crianças. Então, essa visão, né? Porque assim, se você falar para mim, ah, Marcelão, mas tem um monte de histórias da mansão, que aparece a Mansão X, que está cheia de crianças. Então, essa visão mais atualizada do Grant Morrison e do Brian Michael Bendis foi concebida e fundamentada por concepção histórica. Eles sabiam o que estavam fazendo e que poderia ser feito naquele momento. Lembra que eu falei para vocês de tempo? Tá claro? Voltando à história. Surge o grande vilão da história. O Coronel William Strike. Um vilão icônico, né, que se tornou famoso na obra-prima do roteirista Chris Claremont. Deus ama, o homem mata. E que nesse filme afirma ter participado, inclusive, de ter sido responsável direto pela fusão e criação do Adamantium, do esqueleto do Wolverine. Mentira! Nada disso procede. Porque é o seguinte, a gente, inclusive, está fazendo. Tem a origem do Wolverine. Vocês querem saber da origem do Wolverine? Desde o nascimento dele com as datas? Estou falando datas. Tudo catalogada, tem nos nossos vídeos ali.
Em nenhum momento o Striker, né, o William Striker, tem alguma relação com o projeto Arma X. Se você me falar aqui na X-Force mais atualizada, acho que 2000 e alguma coisa, algumas outras revistas que citam ele no futuro, né, ele continua sendo pastor, né, e que ele teve alguma relação direta, ele foi diretor de um projeto mais atualizado da Arma X, que inclusive trabalha com o Hulk, né? Mas do projeto do Wolverine, da Arma 10, da Arma X, nunca, em nenhum momento, tá? É insinuado também que a Lady Lethal fez parte do projeto Arma X e que suas garras e esqueleto, como as de Wolverine, são resultados desse projeto. De forma alguma. A concepção visual do cérebro foi tão boa que a própria Marvel Comics assumiu seu visual para os quadrinhos. Concordo, ficou legal. Toda aquela estrutura, né, aquele salão que tem aquela plataforma, sério, eu achei bonito também. Esse não é um problema. É assim, quando você fala em adaptação, o que você não pode mudar é a essência. Se você agregar, como é o caso, fica legal e todo mundo gosta. Eu gostei de fato daquilo lá, né? Os poderes da mística, ok. Seu visual, particularmente, eu nunca gostei, cara. Porque assim, você pega a mística dos filmes, com aquela aparência dela que tem algumas coisas de escama, aquele cabelo duro, colocado na maquiagem, uma maquiagem péssima. Se você... Pra quê? Não tem fundamento aquilo. Ela pura e simplesmente é azul, cara. Os caras quiseram fazer o quê? Vou fazer um efeito aqui para mostrar que ela altera, que as escamas se mexem e isso possibilita a transformação dela. Pra que aquilo lá? Nem toda ideia é uma boa ideia. Aquela viagem, cara, não tem nada a ver. Jean Grey comenta que o Professor X não conseguia rastrear o Noturno porque ele é um teleportador. Ou seja, ele ficava teleportando em looping, né? Sem parar. E é por esse motivo que o Xavier não conseguia fechar o rastreio dele para saber onde ele estava. Jesus Cristo. Né? Enfim. Ele tem a pele cheia de tatuagens no filme, né? Umas tatuagens em relevo. Originalmente, nos quadrinhos, a pele de Kurt parece com uma camurça. Ele não tem tatuagem nenhuma. Né? Ele tem a pele camurçada. Né? Strike afirma que seu filho, no passado, foi discípulo de Xavier. Não. E a armadilha para capturar o maior telepata da Terra. E o pior é que funcionou no filme, né? Gente do céu, cara, é complicado, viu? Quem escreveu aquele roteiro não conhecia absolutamente nada sobre os poderes do Professor X, cara. E muito menos ainda sobre sua personalidade. O pior é que tudo isso que é afirmado, que o Magneto ajudou a projetar o cérebro, olha isso, gente, isso é um furo tão grande. Estão afirmando que o Magneto ajudou a projetar o cérebro. Não, isso não aconteceu. Não tem essa participação, isso é invenção. Tem alguns lugares que os caras falam isso na internet, mas não aconteceu, gente. Se vocês lerem as revistas dos X-Men, isso não aconteceu. O mais engraçado, para não dizer trágico, é que o Magneto sabia tudo a respeito dos X-Men, cara. Tudo. Como, quando e por quê. O que os roteiristas desses filmes, e apenas eles sabiam. Né? Durante essa cena, o Professor X, o maior telepata da Terra, usa as seguintes frases. Se vocês colocarem o filme para ver, vocês vão ver isso aí. Vocês vão notar isso daí, né? Ele pergunta para o Magneto: o que sabe? O que aconteceu? O que você fez? O que você contou? Gente, volta a afirmar. Quem escreveu isso não conhecia absolutamente nada sobre Charles Xavier e sobre seus poderes.
Você vê que engraçado? Se vocês verem na origem do professor Xavier, que também tem no nosso canal, a origem dele completa, vocês vão entender como o poder dele funciona e como a personalidade dele funciona. Tem uma outra cena aqui que acontece também durante esse acontecimento aí, que mostra o Cíclope tentando reagir ao que está acontecendo à distância. Né? Porque eles mostram nesse filme que o Cíclope, Scott Summers, é um idiota. E ele começa a lutar com os caras, né? Ali ele começa a enfrentar e derrubar os oponentes dele com relativa facilidade, beleza, ok. Eis que aparece a Lady Lethal. E ele dispara nela, ela cai, ela volta, ataca ele novamente, e ela trava com as pernas, né? Bloqueando o espaço do visor dele, com as pernas. Para quem não sabe, o roteirista ali, ninguém sabia, né? É que o Cíclope não precisa apertar necessariamente o visor dele para disparar as rajadas ópticas. Ele possui, no traje de combate dele, um acionador palmar. E ele reage muito rápido a ataques. É por isso que ele é o líder, e um líder muito bem treinado. Naquela circunstância, ele é surpreendido. Não, não é surpreendido. Né? Ele está sob combate e sob alerta. Se ele fosse preso daquela maneira que ele foi, ele acionaria imediatamente as rajadas ópticas. Inclusive, tem um mecanismo que é sensível às pálpebras dele. Só que é recurso de roteiro, né? Que é utilizado lá para que aquilo funcionasse daquela maneira. Né? Que pena. Né? Eles continuaram insistindo de que o Cíclope é um idiota. O maior líder dos X-Men é um idiota. A Mansão X possui um sistema de alarme e defesa absurdamente perigoso. E eficiente, tá? Perigoso e eficiente. Não poderia jamais ser subjugado pelas melhores equipes mercenárias do mundo. Mesmo porque seres humanos, porque toda a estrutura da mansão ela foi projetada para impedir uma invasão direta, principalmente de super seres. Os seres humanos não entram ali, mas de jeito nenhum, cara. Eis que aparece o Colossus, um dos personagens que eu mais adoro, né? O Colossus. O ator foi bem escolhido. Gostei da aparência dele. É um cara alto, né? Para quem não sabe, sua transformação não ocorre daquela maneira. Né? Não é daquela maneira que funciona a transformação do Colossus. O personagem, na forma humana, possui 1,95 m nos quadrinhos, tá? Ele é alto. Na forma blindada, passa a ter 2,25 m. Ele fica 30 centímetros maior. Né? É por isso também que eu gosto daquele visual do Deadpool. Eu detesto os filmes do Deadpool. Né? Mas o visual do Colossus me surpreendeu demais. Aquela construção anatômica, aqueles riscos que ele tem originalmente nos quadrinhos, até os olhos, o cabelo. Olha, é por isso que eu falo, quando quer, a pessoa faz, a produção faz direito, da maneira que tem que ser feita. Aquele Colossus me impressionou. Eu vi o Colossus ali. Não, só que nesse personagem que aparece nesse filme dos X-Men, não. A transformação dele já mostrou uma coisa, ele parecia um outro personagem. Tem até um personagem que é um vilão, que eu não vou lembrar recordar o nome dele, que ficou muito mais parecido com esse vilão do que o Colossus propriamente dito, né? E no que diz respeito à personalidade do Piotr Nikolaevich Rasputin, que é russo, né? Ele jamais abandonaria o Wolverine para enfrentar as ameaças ali que invadiram a mansão. Jamais. Mas ele foi ajudar as crianças, né, para proteger as crianças que estavam lá, aquelas centenas de crianças que nem deveriam estar ali, né? Você vê que é recurso de roteiro. Eles criam um acontecimento para poder fazer com que um personagem tenha um destaque. O resto é tudo coadjuvante de terceira. Né? Strike e sua equipe, eis que invadiram a Mansão X. Gente,
Eles acessaram a Mansão X, roubaram e duplicaram em sua base secreta a tecnologia criada pelo maior gênio cientista ali da Escola Xavier, que é o professor X, né? Que criou um mecanismo voltado para mutantes telepatas. Já é uma tecnologia diferenciada. E dependendo da época, né, que ninguém sabe quando aquilo acontece, ela é aprimorada, ela foi aprimorada com tecnologia alienígena Shi'ar. E para quem não sabe, meus queridos, a tecnologia que os X-Men usam, ela é mais sofisticada que a que o Tony Stark criou para os Vingadores. Tá? Para quem lê muito, e eu leio muito, é por isso que eu trago essas informações para vocês nos vídeos, que eu não tiro do achismo. Não é o achismo, não. Eu tenho isso nos quadrinhos, que é a base, né? A tecnologia que os X-Men utilizam na mansão, toda a tecnologia dos X-Men, ela é mais sofisticada que a que o Stark projetou para os Vingadores. Beleza? O Bob Drake, para quem não sabe também, não tem o irmão. Ele não tem o irmão. Tá vendo a quantidade de erros que acontecem? E tem mais erros que vão acontecendo sucessivamente. Isso, como eu já disse para vocês no vídeo anterior, ele cai no vale da estranheza. Porque tudo que a gente conhece, ele é desconstruído. Então você não consegue associar. Quem consegue associar é quem não conhece. Né? Se você não conhece X-Men, você não tem conhecimento nenhum dos quadrinhos, ou um conhecimento muito superficial, aquilo não vai te incomodar. Mas as informações são erradas. O Bob Drake não tem um irmão. O Pássaro Negro, que eu falei no vídeo anterior, que eu achei bonito o visual dele, olha só, gente. O Pássaro Negro dos X-Men, ele originalmente foi criado baseado num Lockheed, né, com a construtora Lockheed, que existe de verdade. Ele é um SR-71, um Blackbird, que até hoje é o avião mais rápido do mundo. Beleza? Portanto, ele não pode ser perseguido por nenhum caça, né? E o Pássaro Negro dos X-Men, em questão, é uma versão aprimorada, tá? Ele é ainda mais rápido que a versão original da Lockheed, né? E aí você fala pra mim, mas neste filme em questão, o Pássaro Negro é um X5. Sim, é o X5, né? A versão. O mesmo desempenho. É Mach 5. Ele alcança Mach 5, Mach 4.2, uma coisa assim. Ou seja, não pode nem sequer ser perseguido por caças, tá? A sequência que segue é um desastre. Piadas fracas, infundadas, em meio a personalidades superficiais. Com poderes que só são mais limitados por sua representação. E atenção, eu falei representação, não atuação. Os atores nem têm culpa daquele desastre lá. Esses X-Men da Fox não possuem a menor interação ou treinamento. Características de todas as equipes dos X-Men. Absolutamente tudo que acontece na batalha final, personalidade dos personagens, a manifestação dos poderes, coerência com o que foi estabelecido na criação original dos personagens, nada procede. Nada procede. Para vocês verem, a manifestação da Fênix, que aparece no filme, ela não tem absolutamente nada a ver com o que acontece com a Jean Grey nos quadrinhos. A forma com que ela tem contato com a entidade Fênix. Então o filme, ele desconstruiu toda a obra dos quadrinhos. Ele não estabelece nenhuma ponte que faça com que você interprete aquilo como uma obra
que foi adaptada. Porque ele perdeu totalmente a essência. Perdeu o foco, a essência, a cronologia e tudo mais. Né? Então é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre o filme que para mim é o pior de todos. Que é os X-Men 3. Né? Espero que tenha ficado claro para vocês o que eu estou falando aqui. Porque tudo que eu disse acontece no filme e tudo que eu disse não acontece nos quadrinhos. É bom vocês saberem isso. E por que é necessário também? Né? Porque depois, quando eu comentava muito isso com amigos, eles ficavam, não, porque tinha um especificamente que falava muito, não, isso é adaptação. Depois que vieram os filmes da Marvel, do MCU, é que eu vi que de forma alguma, e eu estava totalmente certo, e a adaptação é necessária, mas você não pode perder a essência. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like pra gente que é muito importante. Inscrevam-se no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.